todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um encontro da My Hotels, que acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo. Então, uma oportunidade que a gente tem também, não só de aprendizado, mas de troca, de eu ouvir um pouquinho de vocês tirarem dúvidas no final da aula, irem interagindo, trazerem as questões. Escrevam no chat à medida que eu for falando, se vocês surgirem alguma dúvida, quiserem fazer alguma contribuição, eu estou com o chat aqui aberto para a gente ir falando também. E esse é um encontro que acontece exclusivo para donos de hotéis, boutique e pousadas de charme que buscam ter mais leveza e mais tranquilidade na gestão das suas propriedades. E eu faço esse projeto com muito carinho. Eu sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas e pela hotelaria, e a My Hotels, ela existe justamente para ajudar vocês a terem mais leveza e mais tranquilidade na gestão. Um dia eu vou contar aqui por que a My Hotels nasceu. Tá aí um bom ponto. Ela nasceu eu vou contar depois a história com mais detalhes, mas ela nasceu muito de uma insatisfação minha com a relação das pessoas com o trabalho, de como a gente consegue, é possível a gente ter leveza e tranquilidade no nosso dia a dia e proporcionar isso para o nosso time e para todos à nossa volta, e temos isso nós mesmos. Então, nasceu dessa insatisfação, porque o sistema parece que quase obriga a gente, né, a acreditar que a gente tem que se matar de trabalhar para ir, quando a gente aposentar lá no futuro, um dia talvez a gente tenha tempo de desfrutar da vida com leveza e com tranquilidade, e eu sempre fui muito inconformada com isso, nunca me conformei com essa forma de ver a vida, sempre a vida teve que fazer sentido para mim todos os dias, e ao longo da minha trajetória eu provei para mim mesma, primeiro de tudo, e depois para todo mundo que estava nas empresas, e hoje dentro da minha empresa, já há 6 anos, que é possível sim a gente ter negócios leves e gerir com leveza e com tranquilidade, não só para a gente, mas também para o nosso time e para todo mundo que a gente traz junto, né? Porque leveza só para a gente também não é justo, não seria justo, e nem faria sentido. Então, como que a gente leva isso para todo mundo? É isso que eu ensino, inclusive dentro do meu programa também, do Owners. Mas agora, enfim, veio aqui, me lembrei preciso fazer esse post também no Instagram, de contar para vocês de onde que veio a My Hotels. Mas, resumindo aqui para vocês, e o tema de hoje, da aula de hoje, é como fazer a sua equipe se importar de verdade com o padrão de luxo do seu hotel, da sua pousada. Porque é uma dor, né, gente? A gente que proporciona serviços no alto padrão, existe uma incongruência, digamos assim, é uma dificuldade muito grande que compete a todo mundo que está no mercado de luxo, que é como que a gente faz que o luxo faça sentido para a camareira, para a pessoa dos serviços gerais, para o garçom de colocar uma mesa bem posta, da camareira de arrumar o quarto com todo aquele detalhe, do recepcionista de acolher com tanta gentileza, com tanta boa vontade. Como que a gente faz isso fazer sentido de verdade para ser sustentável a longo prazo para eles? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem que é essa aula de hoje? Essa aula é para donos e donas de hotéis boutique, pousadas de charme, que querem viver uma gestão que tenha mais leveza, que tenha mais tranquilidade, sem abrir mão do padrão da excelência, da sofisticação, e também sem virar aquela pessoa que tem que ficar supervisionando e verificando tudo que o time faz o tempo todo. É para quem já entendeu que o luxo, ele não se sustenta no detalhe técnico só isolado, ele tem que ter intenção. E a intenção, ela nasce das pessoas, porque se você só estabelece os padrões, as pessoas têm que cumprir sem aquilo fazer sentido para elas, tem sempre muitos erros, tem sempre muita coisa que você tem que checar, rechecar, verificar, corrigir constantemente. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas... E o luxo, ele só faz sentido quando ele tem a intenção de proporcionar, né, bem-estar e proporcionar
sentimentos, não é, para as pessoas. Essa aula é também para você que sabe que o seu hotel ele é bonito, o conceito é bom, a experiência está bem alinhada, mas muitas vezes o time ainda executa o luxo muito como obrigação, né? E não faz muito sentido ali para eles. É para quem quer de verdade que a camareira entenda por que o quarto precisa ser impecável, e não por medo de errar, mas porque realmente vê valor e vê sentido naquilo que ela estava fazendo. Inclusive, eu estava falando disso com a Vanessa, né? Eu estava falando, conversei com ela hoje de manhã, que eu tinha, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha uma das camareiras do Copacabana Palace, ela era faxineira lá na minha casa. E obviamente, dentro da minha casa, eu não criei checklists e nem dei treinamento para ela, né? Só que aquilo faz sentido para ela. Aquele luxo, aqueles detalhes fazem sentido para ela. Então, era incrível como ela trazia tudo aquilo do Copa para dentro da minha casa. Então, eu tinha sempre as toalhas fofinhas, impecavelmente bem dobradas, a cama impecavelmente feita, o banheiro limpo, assim, de cabo a rabo, impecável, com o papel higiênico dobradinho, bonitinho. Então, eram vários detalhes que... E eu nunca falei nada, e nunca precisei falar nada, e nunca seria também algo que eu traria como checklist, porque quando é na casa da gente é um pouco diferente, né? A gente tem que ter alguns... é diferente de quando é uma instituição, de quando é uma empresa, ela está ali envolvida com a minha família, com todo mundo, então era um pouco diferente, mas ela trazia tudo isso de bagagem, e não porque eu exigi, porque eu falei que tinha que ser daquela forma, porque ela tinha aprendido que aquilo fazia sentido, e a gente tinha uma relação muito gostosa, e ela tinha prazer também em fazer e agradar, né? Então, era muito bacana. Então, é isso que eu quero ensinar para vocês, como que a gente faz para que esse luxo faça sentido para as pessoas, né? Então, essa aula ela é também para quem quer que a equipe de atendimento veja valor numa mesa bem posta, num café servido com cuidado, em um silêncio respeitado, porque entende que isso representa impacto na experiência do hóspede né, e quer fazer diferente. Então, especialmente também para quem já entendeu que não existe luxo verdadeiro, isso aqui é muito importante, não existe um luxo verdadeiro entregue por pessoas que não se sentem respeitadas, ouvidas e valorizadas. Não é compatível. E a gente vai falar um pouquinho sobre hoje sobre isso, tá? Então, o que você vai aprender na aula de hoje? Essa aula, eu tenho com vocês 4 objetivos principais. Primeiro, vocês entenderem por que é tão importante o luxo fazer sentido para quem entrega. Eu já dei aqui um mini exemplo, né, contando dessa camareira que trabalhava na minha casa. Os 3 passos para fazer o luxo fazer sentido para toda a operação. O que vocês precisam fazer para que esse luxo faça sentido? Como que você traduz isso no dia a dia da liderança? E, por fim, o impacto direto disso na sua operação e na sua vida como dono, tá? Então, vamos lá. Por que esse tema é importante? Por que eu escolhi falar desse tema hoje? Esse tema, ele é importante porque, na prática, não tem padrão de luxo que se sustente só com cobrança, checklist e supervisão o tempo todo. Porque se o seu luxo sobrevive disso, ele não é um luxo verdadeiro, genuíno e não... ou melhor, ele pode se sustentar a longo prazo? Pode, custando a sua qualidade de vida ou a qualidade de vida de toda a sua equipe. Porque você ficar corrigindo e fazendo ali de inspetor o tempo todo é exaustivo. Não só operacionalmente, como mentalmente também
né, emocionalmente, é muito cansativo isso a longo prazo. Por isso que eu falo que não é humanamente sustentável você ter a expectativa de manter um luxo que se sustente baseado em cobrança, checklist e supervisão. O luxo, ele não é algo que você impõe, digamos assim, é algo que você acredita e que você valoriza e que você ensina as pessoas, né, a acreditarem e a valorizarem também. E o grande desafio da hotelaria de charme, ela não é basicamente definir o padrão, por exemplo, definir, igual eu estava falando, como que a gente vai arrumar a cama, como que a gente vai dobrar as toalhas, como que a gente vai arrumar o papel higiênico, como que a gente vai servir a mesa, como que a gente vai servir o café da manhã. Não é isso, porque isso, em geral, vocês conseguem, né? A maioria de vocês não tem dificuldade em definir o padrão. A maioria dos donos já sabe qual é o padrão que quer entregar. O desafio real é fazer esse padrão se implementar e se sustentar a longo prazo, e fazer sentido para quem está executando, né? Porque quando o luxo ele não faz sentido para o time, o cuidado todo que ele tem que ter vira uma obrigação, o detalhe vira um peso, é mais uma coisa que o time tem que fazer, é mais uma coisa que ele tem que executar, o padrão vira uma cobrança, a operação acaba ficando muito pesada, muito tensa e muito frágil também, porque é fácil errar quando aquilo não faz sentido. Agora, quando você tem uma equipe para a qual o luxo faz sentido, aí sim, o cuidado, ele vira uma intenção, igual eu estava falando da faxineira lá na minha casa, que era a camareira do Copacabana Palace, o cuidado vira intenção, era nítido isso. Ela tinha a intenção de cuidar. O detalhe vira orgulho, então ela se sentia orgulhosa de fazer aquilo. O padrão, ele vira uma identidade da marca e a gestão, ela acaba ficando muito mais leve. Traz muita leveza para vocês traduzirem o luxo para as pessoas. E é isso que eu quero ensinar aqui. E tem um ponto também que eu já mencionei um pouquinho antes para vocês, é que é isso, nenhuma equipe vai se importar com o mundo que você quer oferecer ao hóspede se ela mesma não se sente bem, não se sente respeitada, ouvida, valorizada no dia a dia do seu hotel ou da sua pousada, tá? Então, ponto chave é isso. Sem isso, não tem luxo e o seu turnover sempre vai ser alto. Se você não faz, exige cuidado e as pessoas não se sentem cuidadas, o seu turnover, as pessoas estão sempre insatisfeitas, o seu turnover sempre vai ser alto, tá? E dificilmente você consegue proporcionar esse luxo com consistência a longo prazo e principalmente impossível com leveza. Se você consegue manter isso, é uma operação extremamente pesada. Tá? É isso que precisa mudar. Não tem encantamento externo sustentável quando existe esse desalinhamento interno. Então, essa aula ela é como, basicamente, ela é sobre como fazer o detalhe fazer sentido, como fazer o padrão ter propósito, como fazer o luxo deixar de ser distante e algo incompreendido para passar a virar algo que eles conseguem sentir, visualizar, palpar, compreender, tá? Então, esse é o objetivo dessa aula. Faz sentido aí, pessoal? Manda um joinha aí, quem está aí comigo? Muito bom, muito bom. Oi, Manuel, você está aí? Bem-vindo novamente. Muito bom, tem o pessoal novo aqui também. Muito bom, obrigada, Luiz. Então, antes da gente entrar nesses passos práticos, eu queria te convidar para você refletir um pouquinho sobre, quando a gente fala de luxo, de padrão, de excelência, a maioria... desculpa. A maioria dos donos pensa imediatamente no hóspede, né? No que ele vê, no que ele sente, no que ele percebe. Mas tem uma pergunta que quase nunca é feita, que é como é que quem entrega
esse luxo diariamente está se sentindo? O que precisa acontecer para que a minha equipe se importe genuinamente com o padrão de luxo que eu quero entregar? E é isso que a gente vai destrinchar. Então, o primeiro passo é a gente, para vocês conseguirem traduzir esse luxo para a equipe, o primeiro passo são 2 passos, tá, gente? Olha que simples, 2 passos. Ô, Manuel, não posso perder uma aula, ótimo, muito bom. Explicar, o primeiro passo é você explicar para a sua equipe o que é esse luxo, o que é esse novo luxo, e reconhecer como o trabalho deles é parte central disso. Então, o primeiro passo é você ajudar as pessoas a entenderem o que é esse luxo hoje, por que o trabalho delas é parte fundamental dessa experiência. Porque, para muita gente do time, o luxo ele ainda é algo distante ou ainda muito associado a dinheiro, a ostentação, a coisas inacessíveis e pouco associada ali ao sentir, às emoções, a tudo aquilo que eles proporcionam com cuidado, carinho, acolhimento, atenção. Então, o primeiro passo é isso. E aqui, o papel do líder de vocês é literalmente traduzir, mostrar que o luxo que vocês entregam hoje não é só sobre excesso. Ele é sobre cuidado, ele é sobre conforto, ele é sobre tranquilidade, presença. Como que você pode explicar, se traduzir isso na conversa do time? Tem várias formas, tá? Você pode montar um treinamento que vai explicar sobre esse luxo, vai traduzir esse luxo para as pessoas. Você pode... E aí, montar um treinamento não é uma coisa rasa, tá? Não é uma conversa para ser traduzida em 2, 3 minutos. É uma conversa profunda de se explicar mesmo o conceito, dar exemplos, fazê-los viver aquilo na prática, trazer vídeos, tudo que possa traduzir para eles literalmente esse novo luxo e o que você quer que os hóspedes sintam, o que você quer proporcionar. Então, você precisa traduzir isso para eles. Você pode fazer isso através de um treinamento. Você pode tem uma aula da My Hotels, gravada, que, se eu não me engano, chama O Novo Luxo. É isso, Bianca? Não lembro direito. Gente, mas o título, em algum título está escrito Novo Luxo. E o importante é você conseguir, por exemplo, pegar essa aula, se você não sabe como montar, pega essa aula, manda para eles, reúne todo mundo numa sala, passa a aula, roda a aula lá ao vivo, coloca para eles assistirem. Ali, a ideia é essa, de uma forma de treinamento, de conversa, de passar um vídeo gravado, né, como esse que eu ofereci para vocês, ou de montar um treinamento, tem várias formas de você conseguir explicar o novo luxo. O importante é você conseguir passar a mensagem numa conversa estruturada, que passe a importância disso e não numa conversa improvisada, tá? Sem que eles sejam capazes de entender a profundidade da mensagem, tá bom? É uma conversa, treinamento, aula, workshop, o que vocês quiserem chamar, que eles saiam dali conscientes e cientes do que eles entregam, qual é a proposta, para que vocês existem, o que vocês estão oferecendo dentro do hotel de vocês. E aí vocês explicam, olha, o hóspede que vem para cá, ele não está comprando só uma diária, ele não quer dormir só e visitar a cidade. Ele está comprando descanso, ele está comprando silêncio, ele está comprando a sensação de que alguém cuidou dele, ele está comprando momentos de vínculo, de conexão com a família. O que ele está comprando? Traduz para as pessoas, tá? Porque é isso que elas precisam. Se você vendeu, é isso que a gente precisa entregar. E são eles que vão entregar, é o time. E para ele, como é que eles vão entregar uma coisa que eles não sabem que a pessoa comprou? Eles não estão entendendo que a pessoa comprou. E é aqui que é a tradução do luxo. Não é uma noite num quarto bonito para a pessoa dormir. Não é isso, é muito além disso. E esse além disso não está claro, muitas vezes, para a equipe, tá? E aí você vai conectar isso. Aí, ó, a Bianca colocou aqui o link. Obrigada, Bianca.
o link da aula do Novo Luxo, para quem quiser salvar o link aí, para depois passar para a equipe, assistir vocês novamente, tá? Essa aula tá bem bacana. E aí, vocês vão conectar isso diretamente com a função de cada um. Então, a camareira, explicar para elas, você não está simplesmente limpando o quarto, né? Ela está preparando o espaço para alguém que vai descansar profundamente, que vai desfrutar daquele espaço, brincar com os filhos, se reconectar com a esposa, com o marido, seja o que for. Tá? Então, a governança, por exemplo, ela não está checando o detalhe, ela está garantindo que o hóspede se sinta confortável, bem cuidado, acolhido, bem-vindo. A recepção não está só fazendo check-in, não é simplesmente um registro oficial, que inclusive agora passou a ser digital, né, gente? Todo mundo aí alinhando, né? Algumas mudanças aí, mas acho que são mudanças bem boas. Então, voltando aqui, a recepção, ela não está só fazendo check-in, né? Ela está sendo o primeiro contato humano de quem realmente veio buscar um alívio, uma desconexão com a correria, uma desaceleração. Então, traduzam isso. Ele não está simplesmente registrando o CPF, o nome, quem está entrando no hotel. É isso sim, mas é muito além disso. A pessoa que está chegando ali, ela está cansada, ela tá indo comemorar alguma ocasião importante, ela está chegando de, sei lá, é a pausa, as férias que ela tem em família depois de meses de trabalho. Ela quer se sentir bem-vinda, acolhida, e você ali como recepcionista é o primeiro contato, é a primeira pessoa que vai receber. Então, não é só fazer um check-in, é muito além disso, tá? E isso que eu estou falando aqui não é para vocês fazerem tipo numa palestra anual. Não é essa a ideia. Um treinamento que acontece uma vez, depois não acontece nunca mais. Não é isso. Ela é uma conversa de rotina. Depois que você explicou isso, você vai traduzir isso para as pessoas no dia a dia delas. Nossa, que bacana, você viu como aquele casal agradeceu o quarto, agradeceu o mimo que a gente deu, ele agradeceu a forma como ele conseguiu descansar, ele escreveu, deixou mensagem no Booking ou no Google de como a experiência foi boa, de como ele se sentiu acolhido, bem-vindo. É isso. Como é que você faz isso sem camareiras? Como é que você faz isso sem garçons? Como é que você proporciona uma experiência de luxo, de criar memórias significativas dentro de um hotel ou de uma pousada sem camareiras? Não existe. Não existe. Então, você precisa trazer isso para eles. Outro dia, agora falei não existe, até lembrei. Fim de semana, não foi fim de semana passado, não, foi umas 2 semanas, umas 2 ou 3 semanas, naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, apareceu uma pessoa que montou um hotel em Campos do Jordão, um hotel sustentável, um hotel sustentável que não tem, tipo assim, ele não tem camareiras, como é que era mesmo? Ele não tem camareiras, ele não tem serviços, ele é todo sustentável e ele não tem serviço, basicamente. E eu fiquei muito frustrada, confesso, com aquilo. Porque, na minha percepção, isso não é um hotel. Isso é um Airbnb estruturado. Isso é tipo, sei lá, você tem... Só que o Airbnb tem o conceito de que é um quarto, ou é uma casa, ou é um apartamento, né? Mas ali não, eram vários quartos, mas eram vários quartos sem serviço, sem alimentos e bebidas, sem pessoas para fazer check-in, o próprio hóspede fazia check-in lá com o código que ele recebia e tal. Para mim, isso não é um hotel. Sabe, no meu conceito de hotelaria, de tudo que eu vivi, isso não é hotel. Hotel implica gente. Hotel implica você se sentir recebido, você se sentir querido. O hotel vem de hospitalidade. Não existe hospitalidade sem gente. Né? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrada com aquela proposta, mas enfim. Eu sigo acreditando que não existe hotel sem camareira e não existe hotel sem gente, tá? Não tem, principalmente quando a gente fala de setor de luxo, porque o luxo, e cada vez mais no mundo tão digital e tão acelerado, o que
traz o diferencial hoje para o luxo é o quão humana é a sua experiência e a experiência que você proporciona. Cada vez mais o luxo vai ser conectado ao ser humano, ao ser autêntico, aos sentimentos, né? E isso são coisas que só humanos proporcionam, pelo menos ainda. Vanessa Maíra, você lembra do nome do hotel? Poxa, não lembro. Cara, não lembro. Eu lembro que era em Campos do Jordão e... Ah, não lembro do nome. Mas ele apareceu no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, não deve ser difícil de achar. Tá? Boa. Nada, imagina. Bom, até me perdi aqui. Estava falando, então, o primeiro passo. E aí depois primeiro vocês vão explicar para eles o que é o luxo através da aula que eu falei para vocês do novo luxo, montar um treinamento, ter uma conversa mais profunda, estruturar, e não fazer disso uma conversa anual, só um treinamento pontual. É para virar rotina, é para vocês traduzirem o valor das pessoas no dia a dia, porque quando a pessoa sente e entende por que aquilo importa, por que ela faz... por que ela faz aquele trabalho, ela não faz mais só porque mandaram, só porque alguém vai chamar a atenção. Ela faz porque aquilo faz sentido para ela. Eu achei excelente esse exemplo que eu encontrei da minha faxineira, porque era isso. Eu nunca cobrei, eu nunca coloquei padrão, nunca coloquei checklist, nunca coloquei nada. Ela fazia porque aquilo fazia sentido para ela. Né? Aquele detalhe, aquele cuidado, fazia parte do serviço que ela proporcionava. E sempre que algo é bem feito, alguém precisa reconhecer. Alguém, quando eu digo o líder direto das pessoas da operação. Se for você, é você. Se for seu time de líderes, é o seu time de líderes. Tá? É isso que você... esse reconhecimento é o que faz a pessoa ver sentido e valor naquilo, no final das contas. E aí você pode falar isso de várias formas. Olha, isso aqui que você fez esse dia permitiu que o hóspede descansasse, deu origem a esse reconhecimento. Ele escreveu, ele elogiou, ele deixou esse cuidado que você teve, evitou uma reclamação, esse detalhe foi citado em algum momento. Toda a experiência, vocês traduzirem o que as pessoas fazem ali. E eu já contei para vocês a história também lá do faxineiro da NASA, né? Eu acho que quem está aqui comigo já ouviu essa história umas 2 ou 3 vezes, eu amo essa história. A Paty falando que sim. Essa história é maravilhosa, que o faxineiro da NASA respondeu para o presidente dos Estados Unidos que ele ajudava o homem a chegar à Lua, justamente por ele ter essa consciência, né, do trabalho dele, do impacto do trabalho dele, de proporcionar um ambiente limpo, organizado, agradável para que as pessoas trabalhem. Então, ele contribuía dessa forma para que o homem chegasse à Lua. E a sua camareira, se a gente perguntasse, né, como que ela contribui para a experiência do hóspede, como que ela contribui para uma comunidade mais feliz, para uma comunidade mais saudável, para uma comunidade menos estressada, menos ansiosa, como que ela contribui? Porque ela contribui. Ela sabe disso? Vocês traduzem isso para ela? E aqui peguei a camareira como um exemplo, tá? Mas, sei lá, o garçom, ele sabe como que eles traduzem? Porque você servir um café da manhã, um almoço, um jantar, com elegância, com calma, com prazer, é uma experiência. Eu amo, é das coisas que eu mais amo. Ser servida com calma, com tranquilidade, com elegância, é uma coisa que, gente, dá gosto na vida, é gostoso demais. Você servir e ser servido, eu acho que é das coisas mais grandiosas, e fazer isso com prazer, consciente do que isso proporciona para as outras pessoas. Nossa, é bom demais, e é para todo mundo, é para quem serve, é para quem é servido, é bom, é bonito. Acho que é das coisas mais belas do ser humano. E não é discurso bonito, é para você realmente traduzir isso, né? Como que a gente traduz isso para as pessoas? É aqui que o trabalho ele ganha dignidade, ele vira motivo de orgulho, né?
Tem uma história que eu também adoro, acho que essa eu não contei ainda, hein? Já contei da Colube, dos garis do Rio de Janeiro? Quem está aqui comigo já há um tempão nas aulas, já contei essa história? Acho que essa eu nunca contei aqui. Eu acho que não. Não, né, Bianca? Eu acho que não lembro. Tá, vou contar. Essa história é boa. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu morei, como vocês sabem, mais de 20 anos fora, né? Eu morei 17 anos em Portugal, 3 anos na Espanha, e aí voltei, fui morar no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei, os garis, que é como eles chamam no Rio, eu não sei se é assim no Brasil todo, lá fora chama lixeiros. Não sei se aqui é lixeiro, se aqui é gari também, em tudo quanto é lugar, porque acho que é gari mais no Rio mesmo. E os garis... É o quê, Bianca? Aqui também é gari, conheço como gari. É gari no Brasil inteiro, gente? Tirem essa dúvida para mim. É gari no Brasil inteiro? Tem gente de tudo... Sim. Desculpa, então. Sou meio gringa. Então, os garis lá fora, em Portugal, eles são chamados de lixeiros. E sempre foram pessoas que... Pessoa que varre as ruas, geralmente contratada por órgão municipal, encarregado de limpeza... Isso, Aí, ó, não é no Brasil todo, aí, ó, lixeira aqui... Isso, pronto. Enfim, lixeiros ou garis, eu sei que no Rio, mas tem mais outros lugares que eles são garis também. Mas pronto, tem alguns lugares que eles são chamados de lixeiros, né? Em Portugal, eles eram lixeiros também. E o que acontece? Os lixeiros lá em Portugal, você olhava para eles trabalhando e eles quase que queriam cavar um buraco e se esconder. Eles morriam de vergonha do trabalho deles e eles se sentiam como limpando o lixo e a sujeira de todo mundo. Era assim que eles encaravam. Você olhava para eles trabalhando, era exatamente isso que eles sentiam que eles faziam. E aí eu chego no Rio de Janeiro, morando depois de 20 anos morando fora, chego no Rio, me deparo com os garis, lindos, maravilhosos. 5 horas da manhã eu saía para correr na praia, eu morava em Caraí, no Niterói, quando eu cheguei. Eu saía para correr e aí estavam os garis, as mulheres, gente, as mulheres, uma produção, batonzão vermelho, 5h30 da manhã, uns brincos desse tamanho, cheirosas, os meninos brincando, pendurados naquele caminhão de lixo andando, brincando, cantando, pulando, e não sei o quê. Eu falei, gente, mas o que é isso? O que acontece? Sabe? Como é que pode essas pessoas... Qual que é a grande diferença aqui, né? Bom, e traduzindo, que depois eu fui estudar, entrei em contato com a Colube, mentorei pessoas da Colube também, que já tinham trabalhado na Colube, que é essa empresa que faz a limpeza das ruas no Rio, e eu entendi que a grande questão é que os garis do Rio, eles entendem, eles acreditam que o Rio de Janeiro só é maravilhoso porque eles existem. O Rio de Janeiro só é a cidade maravilhosa que é porque eles limpam todos os dias. É aqui que está a chave do negócio. E é incrível você conseguir fazer isso, né? Em termos agora de estrutura organizacional, de gestão empresarial, é lindo esse trabalho. Você conseguir traduzir para as pessoas por que elas trabalham, trazer beleza e propósito para isso, não só as manter engajadas, né, como é uma atitude estratégica, como também dá sentido para a vida das pessoas, dá sentido para eles fazerem aquilo com prazer, com um sorriso no rosto, cantando, brincando do jeito que eles fazem. Quem for para o Rio de Janeiro agora, não deixem passar um gari despercebido, vocês vão ver. Não é um ou outro, não, é tipo 90% deles. A Alana falando, ó, aqui em Floripa também, tudo bem arrumado. É isso, cara, é incrível isso, é incrível, sensacional. Os garis do Carnaval do Rio, exatamente, famosos pela agilidade da limpeza. Teve um deles, que agora não lembro o nome, que desfilou e que sambou lá, que virou referência de tudo. Incrível, é incrível. É a coisa mais linda. Eu me emociono muito com essas coisas. Quando as empresas conseguem, é para isso que a My Hotels existe, acho que é por isso que isso me toca tanto, para dar mais propósito, não só
para o negócio em si, mas para a vida, não só dos donos, mas como de todo o time também. Então, quando você traduz esse luxo, agora voltando aqui, a Alana falando, é um trabalho indispensável, exatamente igual das camareiras nos hotéis, igual dos garçons nos restaurantes, no café da manhã. Não dá para ser sem eles. Mas eles não sentem isso. Vocês conseguem ver que a dificuldade está aqui? Vocês precisam traduzir isso para eles. E é aqui que fica, aqui que vem o luxo, aqui que vem a beleza, aqui que vem o propósito da sua empresa, do seu hotel, da sua pousada, do seu negócio. Tá? Então, com essa tradução, o trabalho, como eu estava falando, o trabalho ganha dignidade, vira motivo de orgulho. E é exatamente isso que essa tradução do luxo, tradução da experiência que vocês querem proporcionar, traz para as pessoas. E não é isso, por exemplo, que a Colube faz, né, com os garis, que o menino lá, o faxineiro lá da NASA, respondeu que ajudou o homem a levar a Lua. Isso não veio de uma conversa, um encontro anual. Isso está no dia a dia, isso está na conversa, isso está claro para eles de várias formas. Eles são reconhecidos diariamente pelo trabalho que eles fazem. Tá? Então é isso. Quando as pessoas veem o impacto, eles se responsabilizam, eles protegem o padrão, eles se importam de verdade. E aí você sai dessa posição de ficar só supervisionando, porque eles querem, aquilo faz sentido para eles. E aí vocês pensem, se vocês têm hotel de luxo ou pousada de charme, você só consegue sustentar o luxo quando o time protege o padrão. Porque senão você vai ter que virar um vigia o tempo todo. Certo? Fez sentido aí? Passo 1. Vamos traduzir esse luxo para todo mundo? Sim. Manda joinha aí. Quem está aí comigo? Boa, Francis. Obrigada, muito bom. Passo 2. O luxo, e aqui, ó, presta atenção, aqui tem, vou entregar ouro aqui agora, hein? E são muitas coisas que não, vocês vão ver com pequenas mudanças, tem grandes mudanças dentro do hotel com pequenas ações que vocês fazem. O segundo passo para você traduzir esse luxo para a equipe é você entender que esse luxo precisa ser vivido por eles. Então, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória dentro da hotelaria de luxo, é o seguinte: ninguém sustenta padrão que não faz sentido na sua própria vida. Então, ele precisa viver aquilo. É muito difícil você pedir para a camareira se importar genuinamente com uma toalha perfeitamente dobrada, para o recepcionista cuidar do tom de voz, do silêncio, da postura, ou para o time manter a atenção nos detalhes, se esse mesmo cuidado nunca chega em momento algum a eles. Então, esse cuidado ele pode ser traduzido na vida do colaborador de várias formas. Tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, mas é para dizer que eles precisam se sentir cuidado. O uniforme, vou dar alguns exemplos. O uniforme deles tem que estar impecavelmente cuidado e bem arrumado. O armário deles dentro do hotel, que eles guardam as coisas deles, impecavelmente limpo, identificado. O crachá preparado quando eles chegam. Quando eles têm... Tudo, fazer a pessoa se sentir cuidada, bem-vinda, querida mesmo. Ali faz toda a diferença, tá? E aí, boa, Francis. E a Alana escreveu aqui, deixa eu ver. Eu tenho um hostel, não tem muito a ver, não tem muito a ver com hotel, muito menos de luxo, mas estou desenvolvendo um novo projeto onde quero trabalhar para pousadas e hotéis de alto padrão. Sou formada em Personal Organizer também, a aula de milhões. Parabéns. Obrigada, Alana. Muito legal. Muito bom. Você vai proporcionar organização para pousadas e hotéis, é isso? Depois você escreve mais, quero saber desse projeto, muito legal. Eu adoro, tem muito pouca coisa disso no mercado. Então, basicamente, o que isso significa
na prática, né? Quando o luxo ele é algo que só existe para o hóspede, quando esse luxo ele só é vivido pelo hóspede, vocês concordam que ele vira um teatro? É um teatro. É igual aquilo, a sua casa vive uma bagunça, você... Imagina, você vive numa família que tá difícil e que vocês estão tendo vários momentos complicados e discute o tempo todo e grita e não sei o quê, aí aparece alguém e muda tudo. Você consegue entender que é um teatro? Igual aquelas pessoas do Instagram. Eu fiquei chocada com alguns casais. Outro dia apareceu um post para mim no Instagram, pessoal, que foi casais que se separaram, tipo assim, que se surpreendentemente se separaram em 2025. Gente, eu fiquei chocada. Tinha casais assim que postavam e vira e mexe eu via, tipo, coisas deles, né, dançando e fazendo e acontecendo e beijinho e dedicatórias e não sei o quê, tipo, e dias depois e terminou tudo e tal. Que é um teatro. É um teatro. Então, quando você faz isso dentro do seu hotel, só que é um teatro que é isso, por isso que termina, não é sustentável a longo prazo. Ninguém aguenta vestir uma máscara durante muito tempo. Quando tá aí o Big Brother é o maior experimento do ser humano, gente. Tá aí o Big Brother para provar. Olha como é interessante. As pessoas que entram aqui, para quem assiste, para quem não assiste, independente da opinião, não vou aqui entrar nessa questão. Eu como lido com gente, o Big Brother para mim é o maior experimento sobre pessoas que existe no planeta, que a gente tem a oportunidade de assistir. E aí você vê que entra todo mundo, né, simpático, agradável, e aos pouquinhos as coisas vão, as máscaras vão caindo, né, das pessoas, as pessoas vão mostrando lados bons, lados piores, e é engraçado que ficam duas coisas ficam nítidas, que tem uma frase que eu amo que traduz isso, que como é que é a mesma frase? Bom, eu não vou lembrar das palavras exatas, mas a ideia é impossível você odiar, você não gostar alguém quando você conhece essa pessoa de muito perto. A frase é essa. Não gosto daquele homem, preciso conhecê-lo melhor. É exatamente isso. O Big Brother mostra isso. Não gosto desse. Tem um monte de gente que sai julgando as pessoas, né? A pessoa entrou, tá lá 2 dias, já tá todo mundo julgando, falando, blá. E aí, no final, as pessoas acabam conquistando aquelas pessoas que inicialmente não agradavam a muitos, começam a agradar, porque você vai convivendo, você vai vendo o lado mais vulnerável daquela pessoa, você vai entendendo a história daquela pessoa, você vai se desenvolvendo, né? E aqui é a mesma coisa. Por que isso é sustentável? Por que quando o luxo não é vivido pela equipe, ele não é sustentável? Porque é um teatro, é uma máscara que está todo mundo vestindo ali todos os dias. É uma encenação, é uma cobrança que vem de padrão totalmente vazia. Agora, quando o time vive um pouco desse mundo, não, claro que ninguém vai virar hóspede o tempo todo, não é isso. Mas quando o colaborador ele vive esse luxo internamente, que passa por ele se sentir cuidado, ele se sentir valorizado, ele se sentir reconhecido, isso, hoje em dia, então, isso é um baita de um diferencial no mercado. Para quem não sabe, quem faz isso dentro de hotéis e pousadas, escolhe quem trabalha para eles, porque hoje isso é raro. E quando ele se sente dessa forma, e o efeito ali do cuidado, do conforto, da estética, do ritmo, o padrão ele muda de lugar. Quando a pessoa vai para o trabalho e ela se sente em paz, ela se sente tranquila, porque ela não precisa proporcionar tranquilidade. Como é que alguém que está com crise de ansiedade vai proporcionar tranquilidade para alguém? A conta não fecha. Vocês concordam que a conta não fecha? Como é que alguém que está se sentindo desvalorizado, diminuído, vai querer ou vai ter disponibilidade emocional para encantar seja quem for? Vocês entendem que é um teatro? A conta não fecha? A conta não fecha. No luxo, a conta não fecha.
Tá? Então, quando esse luxo faz sentido, e aí, mais uma vez, para fazer sentido, as pessoas precisam se sentir bem, já traduzi para vocês o se sentir bem, esse luxo ele deixa de ser uma regra, ele vira uma referência. E aí o outro passo para fazer a equipe se importar com o padrão de luxo é exatamente esse, não é um treinamento, é literalmente a experiência, não só. E aqui temos 2 tipos de experiência, que eu vou falar agora a segunda. Primeiro eu falei para vocês, a experiência de ser colaborador também deve ser de luxo, digamos assim. Tá? Vou traduzir o de luxo, é isso. Você se sentir reconhecido, na prática é isso. Reconhecido, valorizado, ouvido, é uma experiência de luxo como colaborador. E para esse mesmo colaborador, você vai proporcionar a experiência de viver o lado do hóspede, que aqui é uma grande virada de chave. O que isso significa na prática? Significa você criar, de forma intencional, momentos em que o colaborador vai experimentar o hotel não só como um local de trabalho, mas como uma experiência como hóspede. Então, não me respondam, não pensem que mas isso é custo alto, né? Isso tem um custo. Primeiro que é sobre um gesto estratégico. E depois que a pousada, ela tem muitas oportunidades de você proporcionar isso para os colaboradores em época baixa, em momentos de aniversário deles e que você consiga, que não vai te gerar tantos custos assim, e você consegue com isso fazer com que o luxo faça sentido para os seus colaboradores e que, consequentemente, você não precise estar ali verificando o tempo todo tudo para todo mundo, para tudo funcionar dentro da operação. Alguns exemplos práticos de como que você faz isso na prática. Programas internos em que o colaborador pode passar, por exemplo, uma noite no hotel. Óbvio que aí você coloca condicionante, tem que ser na época baixa, tem que ser uma noite, tem que ser marcado com não sei quanto tempo de antecedência, você pode trazer um acompanhante, sei lá, você coloca as regras que forem, né, necessárias para que você consiga implementar. Você pode oferecer a experiência deles vivenciarem um café da manhã como hóspede, com calma, com mesa posta, com atendimento, com todo o serviço de luxo que tem, para eles desfrutarem, de fato. Momentos em que a equipe experimenta, tipo, restaurante, pratos novos, coquetéis, por exemplo, tem épocas do ano que sempre tem um menu especial, tem uma experiência diferente, momentos tipo Natal, Ano Novo, não tem, normalmente? Os menus são diferentes, os drinks, deem aos colaboradores a experiência, eles não têm que vender aquilo. Como é que eles vão vender uma coisa que eles não experimentaram, que eles não viveram? Com que propriedade você fala daquilo? Vou trazer outra coisa que a gente vivia muito. No começo da minha carreira, eu comecei na área de front office, né? Nossa, gente, era muito gostoso. Voltou, gente? Voltou. Ufa! Sei lá o que aconteceu aqui. Obrigada por vocês que ficaram. Não sei o que aconteceu, caiu tudo. Até onde vocês ouviram? Estava começando a falar sobre a sua experiência no front office. Tá. Então foi um pouquinho só. Tá. Beleza. Deixa eu só me organizar aqui. Nossa, gente, sumiu tudo. Vocês também notaram? O Meet está ruim nos últimos... Nossa, nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Peraí, deixa eu só voltar aqui, que eu tirei tudo para falar, gente, eu vou desligar e ligar esse negócio outra vez, peraí. Calma aí. A Lara falou que ontem ocorreu o mesmo. Então tá acontecendo. Sério? Eita. Então vamos lá. Eu estava contando para vocês que quando eu trabalhei lá na área de front office, tinha os concierges. E uma das formas que eles arranjavam de fazer com que a experiência... Qual que era o objetivo deles?
ou melhor, qual era o objetivo dos donos de restaurante, de museus, de exposições, de tudo que eles queriam que fosse vendido para os hóspedes. Eles iam nos concierges e eles disponibilizavam para os concierges a experiência de vivenciar aquilo para que eles depois pudessem vender. E com isso, gente, eu assim, na época, isso foi, sei lá, já nem sei quantos anos atrás, muitos anos. A gente ia, tipo, eu experimentei todos os restaurantes do Rio de Janeiro várias vezes, toda vez que eles tinham alguma coisa que eles queriam que a gente vendesse, eles convidavam a gente para a experiência. Eu lembro que tem um restaurante, eu não sei se vocês conhecem, no Giuseppe Grill, que é no Rio de Janeiro, que é maravilhoso para quem não foi aí, ó, a propaganda, tá vendo? A propaganda. Para quem não foi, é que é realmente assim, nossa, é de dar água na boca, é uma experiência de outro nível, é muito, muito, muito sofisticada e de qualidade mesmo, assim. E aí eu vendi tanto para eles, eu recomendava tanto, eu vendia tanto, eu botei tanto hóspede para comer naquele restaurante, que eles no final do ano, no semestre, eu já não lembro mais, eu tive não só bonificação financeira mesmo, eu não trabalhava com eles, olha para vocês verem, bonificação financeira e uma plaquinha de melhor, agora eu não lembro, gente, tem muitos anos isso, mas era uma plaquinha de algum reconhecimento de parceria e tal. E por que eu vendia? Eu vendia porque eu fui lá e eu fiquei maravilhada com a qualidade das coisas. O chefe veio na mesa, apresentava a peça de carne, apresentava o peixe, degustava, vinha, explicava a história dos ingredientes. Gente, eu saí de lá, falei, meu Deus do céu, sabe? As pessoas precisam experimentar isso. Aí, o que acontecia? Eu ia para o hotel, eu na área de front office, cruzava com o hóspede, com todo mundo, né, basicamente. Eles diziam, você tem algum lugar que você recomende para eu ir jantar? Mas já estava na ponta da língua o discurso. Era sempre a mesma coisa. E quando a gente recomendava, alta chance do hóspede reservar. Eu mesmo fazia reserva para eles muitas vezes, né? Então, é uma forma das pessoas venderem aquilo porque elas vivenciaram e aquilo faz sentido para eles. Eu lembro assim, como se fosse hoje. Tinha uma lista de restaurantes, né? Que a gente tinha no Rio de Janeiro, que eram restaurantes sofisticados e que estavam na lista de que já foram aprovados, digamos assim, para o nosso padrão, para a gente recomendar. Tinha uns lá que não convidavam a gente, que a gente não conhecia, não tinha vivenciado, eles não eram vendidos nunca. Nunca, ninguém nunca lembrava deles. De quem que a gente lembra? De quem a gente foi lá, vivenciou, viveu aquilo na pele. Para vocês, a mesma coisa. Está fazendo uma campanha, está querendo vender uma massagem nova no spa que você criou, está querendo... Bota o colaborador para fazer a massagem. É a melhor forma de você vender. Tá? Então, traduzir o luxo passa muitas vezes por isso também. Não só você passa a explicar o luxo, mas como você proporcionar esse luxo para o colaborador sendo colaborador e proporcionar ao colaborador ser hóspede em alguns momentos. Tá? Então, esses momentos, eles fazem algo que é muito poderoso, que é criar repertório emocional. Você se conecta com aquilo, com aquela experiência, com aquele jantar, com aquele restaurante. No Copacabana Palace, por exemplo, olha que bacana. A gente tinha, agora não vou lembrar direito quantas noites que eram, mas a gente tinha direito, todos os colaboradores tinham direito a X noites. Eu lembro de proporcionar isso para minha equipe várias vezes, de X noites por ano dentro da Belmont. Então, eles viajavam para o Belmont de Cataratas, que hoje ele cresceu muito, né? Hoje ele é um dos mais reconhecidos da América do Sul, então eles iam para o Belmont de Cataratas e eles pagavam só a passagem, porque chegando lá, hospedagem eles não pagavam, e a IB, não é que eles não pagavam, mas a IB, eles tinham 70% de desconto. 70%. O que eu estou falando com isso? Que as pessoas vão ter a oportunidade de ir como colaboradores, de desfrutar também dos restaurantes, do spa, de tudo,
porque os serviços tinham 70% de desconto. Então, isso é uma coisa legal. Dentro do Copa mesmo, tinha algumas experiências agora, por exemplo, dentro do Mi, que era o nosso restaurante japonês, a gente podia solicitar, agora eu não lembro do número de quantas vezes que era, mas a gente podia solicitar jantar e trazer. Eu lembro, eu jantei várias vezes com a minha família inteira lá dentro. Bom, tudo bem, eu estava em cargo de liderança, você tem mais flexibilidade ainda, fica mais fácil, mas isso era acessível para todos os colaboradores, tinham regras, tinham números e tal, de quantas diárias e tal, mas era disponível para todo mundo. Então, façam isso não só em forma de reconhecimento, mas também de forma estratégica do colaborador vivenciar aquilo que você espera que ele proporcione para os hóspedes. Tá? Então, por exemplo, lá em Cataratas, eu lembro, por exemplo, quando eu fui, e assim, mais uma vez, eu aqui estou contando, eu tinha uma posição diferenciada lá dentro, mas isso acontecia para muitos colaboradores também. Tá? Então, eu cheguei lá no quarto, por exemplo, do Belmonte Cataratas, tinha uma foto minha impressa, tinha uma mensagem linda da minha equipe que preparou um monte de coisa que eles sabiam que eu gosto. Quando eu cheguei lá, estavam lá. Então, assim, foi muito gostoso. Tá? Me senti muito bem-vinda, muito acolhida, desfrutei de dias memoráveis. E aí, quando surge da gente indicar para outro hóspede, você fala com propriedade, você viveu aquela experiência. É outra fala, te coloca em outro lugar. Tá? Então, isso é estratégico e fundamental para que você traduza esse luxo e que as pessoas sintam orgulho, prazer e vontade de proporcionar isso para as pessoas. Faz sentido? Sim, boa parte. Rádica também, obrigada. Que bom que faz sentido para vocês. Muito bom. O luxo, ele não cola em ambiente tóxico. Ele vira uma ironia, tá? O luxo, ele não cola em ambientes que você não consegue fazer as pessoas se sentirem bem. Então, esse passo, ele não é uma ação isolada, né? Ele é reflexo de uma liderança que entende que quem entrega conforto também precisa sentir conforto. Quem entrega cuidado também precisa ser cuidado. Quem sustenta padrão também precisa ser valorizado. E quando isso acontece, aí o luxo começa a fazer sentido internamente. E só depois disso é que ele passa a ser sustentado de verdade, com consistência e a longo prazo, dentro do seu hotel, da sua pousada. Tá? Qual que é o impacto disso na operação e para vocês? Gera mais leveza, gera mais padrão e gera muito menos desgaste mental e emocional para vocês, donos de hotéis e pousadas. Tá? Quando o luxo ele faz sentido para quem entrega, tem o padrão, ele deixa de ser uma cobrança constante e passa a ser uma escolha consciente ali do time. E isso muda tudo, muda o jogo. Tá? Primeiro, muda várias coisas. Primeiro, muda a relação do líder com o time. Né? Você deixa de gastar energia explicando o óbvio, corrigindo detalhe por detalhe, refazendo o trabalho o tempo todo. O padrão começa a fazer sentido. Né? E aí eles decoram o padrão e simplesmente implementam, e eles não esquecem porque aquilo tem um propósito, faz sentido para eles, eles cuidam. A pessoa passa a entender o porquê, e quem entende o porquê protege o como. Tá? Se você não entende o porquê, você não está nem aí como que você vai conseguir fazer aquilo. Essa que é a verdade. Então, é isso. Quem entende o porquê, protege o como. Outra mudança que acontece, você começa a ter menos controle e mais responsabilidade. Quando o colaborador vive o cuidado, ele entende o luxo e se sente parte desse mundo, ele não precisa mais ser vigiado o tempo todo, ele começa a se autorregular, né? Ele percebe quando ele foge do padrão, ele mesmo ajusta, ele avisa antes de virar um problema. O efeito disso é muito claro
No clima também, o trabalho ele deixa de ser só uma execução, ele passa a ter significado, igual todas as histórias que eu contei aqui hoje para vocês, da Conlub, da NASA, lá em casa, tá? Então, esse impacto no clima, ele é fundamental. As pessoas que encontram significado no trabalho, elas erram menos, elas engajam mais, elas permanecem por mais tempo, elas entregam com mais cuidado e, obviamente, que isso se reflete na experiência que você proporciona para o hóspede. E essa mudança, ela acontece rápida, tá? O luxo, outra grande vantagem, o luxo deixa de depender só de você. Então, e esse talvez seja um dos impactos mais importantes, ele deixa de depender da sua presença, né? Você não precisa estar o tempo todo corrigindo, reforçando, cobrando, lembrando, porque o padrão, ele deixa de estar só na sua cabeça, só fazendo sentido para você. Ele está distribuído, digamos assim, em toda a cultura do seu hotel, da sua pousada. Quando o time entende o mundo que ele está ajudando a criar, o padrão ele acaba se sustentando com muito mais autonomia e, consequentemente, você com muito mais leveza e mais liberdade. Foi? Show? Faz sentido? Agora eu vou dar como vocês implementam isso na prática esse mês, tá? Estão achando que acabou? Espera aí, eu vou dar agora como é que vocês colocam isso na prática em 5 passos. Primeiro, você vai explicar para os seus colaboradores o que é o luxo. Já dei algumas sugestões aqui para vocês, treinamentos, assistir a minha aula, fazer uma conversa mais profunda. Aqui é um papel de vocês como líderes empresários estratégicos. Ai, desculpa. Aí você vai reunir o time e vai explicar todo esse novo luxo e depois você vai conectar isso com a realidade deles. Você vai traduzir para eles como que o trabalho deles tem esse impacto. Esse é o passo 2, tá? Você vai conectar. Então, primeiro você vai explicar o novo luxo. O segundo passo, você vai conectar o trabalho que eles fazem diariamente a esse efeito final no hóspede, tá? E aí aqui você vai fazer essa ponte que incrivelmente poucos hotéis fazem. Traduzir a função por função. Então, o que a recepção está fazendo, como que ela contribui para a experiência do hóspede, o que a governança está fazendo, o que a cozinha está fazendo, o que o piscineiro está fazendo, o que todo mundo faz aí dentro. Passo 3, você vai fazer o time viver o luxo de uma forma consciente e consistente, tá? Aqui você vai deixar claro, primeiro, o que vocês proporcionam para eles. Traduzam mesmo, como colaboradores, o tanto que vocês cuidam, se preocupam, e se vocês não fazem, que o façam, né? Cuidem, se preocupam, se comuniquem, deem espaço para eles de expressão, né? Que eles tenham espaço com vocês garantidos de expressão. Já falei sobre isso em várias aulas, em como fazer isso. Então, façam com que eles vivam esse luxo de uma forma consciente e como colaboradores e como hóspedes, tá? E aí, quando você for proporcionar essas experiências como hóspedes para eles, expliquem antes, por isso que é importante essa explicação sobre o luxo, que aí você vai deixar claro para eles que talvez coisas que eles talvez vivessem, mas passasse despercebido, eles já vão mais atentos. Que é o que eles devem observar nessa experiência, o que é esperado que eles sintam, por que isso é importante. E aí você oferece depois, né, o café da manhã, o almoço, uma estadia, enfim, o que fizer sentido aí, uma nova experiência que você quer que eles conheçam e que eles se desfrutem também. Então, esse é o 3º passo. 4º passo, você reconhecer publicamente quem sustenta o luxo, quem sustenta o seu padrão. Reconheça publicamente. O luxo, ele só se sustenta com reconhecimento. Crie um ritual simples, semanal, curto, super objetivo. Essa semana, quem viveu na prática o padrão X, quem proporcionou descanso profundo para o hóspede, não sei o quê, dá uma estrelinha, dá um reconhecimento público,
Faz algo, cria um ritual que garanta que as pessoas são reconhecidas publicamente por sustentar esse luxo. E no quinto passo e último, elimine essa incoerência interna. E aqui entra realmente a liderança se perguntar, né, aonde eu cobro cuidado? Eu também entrego cuidado ou eu entrego descuido? Aonde eu falo de luxo, o ambiente interno é pesado? Onde eu falo de acolhimento, eu escuto as pessoas falam comigo. E aqui não é falar, você sabe que quando você precisar, você pode me chamar. Ninguém vai te chamar. Você precisa criar esse espaço ativamente. Tá? Então, existe incoerência naquilo que você exige que eles proporcionem e aquilo que você proporciona para eles. Tá? Então, reflitam sobre isso, esses são os 5 passos. Então, resumo aqui agora, resumão da aula. Hoje a gente falou sobre algo essencial e muitas vezes super negligenciado dentro da hotelaria de charme, que é o luxo, ele só se sustenta quando ele faz sentido para quem entrega. E aí a gente viu que o padrão de luxo, ele não nasce de cobrança, ele nasce de uma compreensão do luxo. A equipe só se importa com detalhe quando entende o impacto do próprio trabalho na experiência do hóspede. A gente viu que antes de exigir excelência, é preciso você explicar o novo luxo, traduzir as expectativas, alinhar a consciência do time. A gente viu também que quando o time vive de uma forma consciente o mundo que o hotel oferece para o hóspede, o cuidado ele deixa de ser uma obrigação, ele passa a ser pertencimento, passa a fazer sentido, ele passa a ter propriedade daquilo que ele faz e orgulho do trabalho. E quando existe coerência entre esse discurso, a prática e a liderança, a gestão, no final das contas, fica muito mais leve e o padrão se sustenta e o resultado aparece de uma forma leve e natural. E eu garanto para vocês que é possível, porque são anos fazendo isso, dentro das mais diversas empresas que vocês podem imaginar. O luxo, ele não é sempre sobre a gente fazer mais. Ela é sobre a gente fazer com intenção, com clareza, com humanidade para todos. Tá bom? Fez sentido para vocês? Curtiram? Gostaram da aula? Sim, a gente já fala sobre isso, muito bom. Tudo que a gente falou hoje não se sustenta como uma ação, quando você faz essa ação de forma pontual. É cultura, a cultura ela se constrói com método, com consistência, com acompanhamento, e é exatamente isso que a gente faz dentro da My Hotels, dentro do Owners. Né? O Owners, para quem não conhece ainda, é um programa exclusivo para donos de hotéis e pousadas de charme, que buscam mais leveza na gestão das suas propriedades, e lá dentro, ao longo de 12 meses, então não é, quem está buscando aí, não é uma consultoria, não é um treinamento, não é... É um programa de acompanhamento anual, são 12 meses em que eu vou te ajudar a mergulhar no seu negócio e te ajudar a estruturar a sua liderança, a sua cultura, processos, a sua experiência, a experiência do seu hóspede, de uma forma prática e aplicada na sua realidade. Então, se você tiver interesse, você pode deixar o seu contato aqui dentro, se você quiser escrever aqui no chat, ou se você quiser sinalizar e chamar a gente também lá no grupo que vocês estão, todo mundo que está aqui está lá no grupo de aulas, vocês podem chamar a gente lá, ou deixar aqui, escrever aqui no chat agora o contato, se você tiver interesse em conhecer, e aí a gente conversa, vê se faz sentido para vocês, se fizer sentido, eu te explico como que funciona, e se você tiver interesse, de repente, ter a oportunidade de entrar no Owners. Tá? Gostaram, gente, da aula? Tem resumo? Tem resumo. Solta o resumo aí, Bianca. Eu vou enviar. Muito bom, muito bom. Ó, e agora eu vou abrir para vocês, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, falar o que vocês estão achando da aula, sugerir algum tema que vocês queiram.
fiquem à vontade. Eu dou aqui uns 5, 10 minutinhos para a gente conversar, para quem quiser. Tá bom? Tem gente nova por aqui. Rádica, primeira vez, não é? Gostou? Muito bom. Você tem hotel ou pousada, Rádica? Na verdade, eu trabalhei 4 anos em uma pousada, aí na parte de recepção, depois de governanta. E aí, hoje, eu sou personal organizer também, como uma outra pessoa que falou, mas eu ainda dou treinamento e consultoria para essa pousada que eu trabalhei, e agora estou trabalhando com uma aqui são 3 casas, né? Num terreno, numa eco-estupa, chama. Então, eu trabalho desde a parte de treinar, a limpeza, enxoval, e aí, treinamento de funcionário, montar enxoval, explicar essa coisa do valor de funcionário, tá? Então, eu faço tudo isso. Muito Mas bom. essa coisa que tem que ser mais mês a mês, mais dia a dia. Isso que está faltando. Bom. Sim, que às vezes eu vou uma vez no ano só dar um treinamento. E talvez tenha que ser mais constante. Boa. Obrigada, Rádica. Imagina, que agradeço. Manuel, obrigada, Maíra, uma ótima aula. Obrigada a você, Manuel. Teve alguém aqui, a Francis, escreveu: essas lives suas deveriam ter 700 pessoas vendo, o mercado seria outro. A gente chega lá, esse é o trabalho. A Francis saiu, né? Eu queria falar com ela. Ela saiu, vamos ver se eu pego ela na próxima aula. Não fui a tempo. Deixa eu ver o que mais. Luiz. Querida, alguma sugestão de produto de cheiro para o quarto? Produto de cheiro para o quarto. Bom, tem algumas empresas que trabalham especificamente com cheiros para hotéis, mas, assim, de quarto em si... Obrigada, Patrícia. De quarto em si, eu não sei falar nenhum nome específico, mas eu sei que... eu não sei o nome do produto, mas a Trousseau tem muito. Tem produtos, inclusive eles estão com uma linha nova maravilhosa que eu conheci, e muito alinhado também a essa tecnologia do sono, sabe? Como proporcionar um sono mais profundo, mais revigorante. Então, eles têm todos os aromas que estão associados a isso no nosso cérebro, então tem uma linha aí bem bacana. Para o mercado de luxo. No Copa, a gente usava muito no hotel, e aqui no hotel, no quarto exatamente, eu não lembro. Eu não lembro o que eu lembro dos produtos. A gente tinha L'Occitane, a gente tinha Granada, mas a gente tinha uma vela que proporcionava cheiro no quarto, que era no hotel inteiro, que era da Jo Malone. Vocês conhecem? A Jo Malone é sensacional. Assim, e era uma vela... Não é barato, tá? Não é barato, não é nada barato. Tipo assim, uma vela grande custa mais de R$1.000. Mas dura muito e, assim, se propaga por todo o hotel. O Copa é enorme. A gente acendia uma vela e aquilo parecia que estava assim, tipo, o lobby subia pelas escadas, se sentia em outros andares. Era incrível, assim, incrível. A Jo Malone é uma que eu recomendo de olhos fechados, a Trousseau também. A Granado também tem produtos. A Granado está cada vez mais sofisticada, brasileira, autêntica. Eu amo a Granado, tá? Principalmente porque ela é brasileira e ela tem essa pegada de elegância, de luxo, de sofisticação, e tem uma raiz muito brasileira, muito tropical. Eles têm sempre essa pegada, então eu curto muito. A Granado tem várias opções também. Acho que isso, eu ficaria entre L'Occitane, Trousseau, Granado, e a Jo Malone mais para velas. Eu nunca vi assim, mas eles devem ter, com certeza. Eles têm também óleos e essências, né? Mas acho que mais esse. Você é de onde? Eu sou de Imbituba, Santa Catarina. Rádica, eu sou... você está perguntando da Lana? Tá, achei que era eu. Já ia responder. Eu sou de Sul de Minas.
Mas, não, todo mundo sabe, né? Já ninguém quer saber mais. Acho que é isso, gente. Muito bom. Maravilha. Ó, para quem curte as aulas, comentem depois, vai lá no YouTube, comenta, compartilha, grava stories, conta para as pessoas como foi. Igual como ela chama, que falou, a Francis falou, eu queria que essas aulas chegassem, está cada vez chegando a mais pessoas, vocês repararam? A gente subiu, quem está aqui, a Paty, que já está comigo aqui há um tempo, tem aumentado o número de participantes, né, Paty? Que já está aqui comigo há um tempinho, tem aumentado, mas é isso, a gente quer cada vez ter mais pessoas, então divulguem, falem o que vocês aprenderam, resultados que vocês tiveram, e tudo isso vem contribuindo para que a gente consiga aumentar cada vez mais o alcance do projeto, tá bom? Gente, obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma manhã, e a gente se vê na próxima quarta, às 11 horas da manhã. Beijo!